Pomedipi, pomedipi, nari no ayete. Pomedipi, nari no ayete. Metepe mambo, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne metepe mambo, ete bomu, metepe. Queridos, hoje nós iremos iniciar nossa unidade 2. Essa unidade vem falando sobre os indígenas, né? Os habitantes nativos no período colonial foram chamados de índios porque esse nome deriva da ideia de que Cristóvão Colombo, que era o então navegador a serviço da Espanha, tivesse conseguido chegar às Índias, que eles estavam tentando buscar rotas, né, para as Índias, e ao aportar na América, ele acabou nomeando os nativos que já viviam aqui de índios. Embora atualmente considere-se que havia 7 troncos linguísticos indígenas no Brasil, dentro desses troncos existiam muitas semelhanças, né? Mas também uma diversidade assim enorme de culturas, né? Há registros de características antropofágicas em alguns grupos indígenas. A antropofagia, ela consiste justamente em comer carne humana. Era assim, uma apreciação, eles gostavam de comer carne humana, fosse por vingança, fosse por crença, né? E isso era uma prática muito comum naquela época entre os indígenas. Era possível existirem assim diversas aldeias, né, de uma mesma tribo. Essas tribos mantinham assim uma comunicação e contato por meio de trilhas que percorriam. Entre elas, era bem comum também um casamento entre membros das aldeias, né, diferentes como forma de manter ou estreitar ainda mais as relações. Mas também aconteciam guerras entre tribos de diferentes troncos culturais e também entre os mesmos troncos, como tupis versus tupis. Os indígenas foram, assim, bastante requisitados, porque serviam como fornecedores de riqueza natural para os europeus que queriam explorar. No caso, o início, né, dessa exploração de riquezas naturais foi o pau-brasil. Essas relações comerciais foram estabelecidas e mantidas entre os europeus e as aldeias, né, e tribos também tupis, que também eram conhecidas como tupinambás, tupinagés, tupiniquins e etc. Suas aldeias localizavam-se ao longo de toda a costa brasileira e provavelmente por esse motivo foram os que mantiveram assim maior contato com os europeus, sendo chamados de conhecidos, né? Os indígenas cujas as aldeias localizavam-se mais no interior, chamava-se de tapuias, né? Palavra derivada da língua tupi, aquele que não é tupi. E compunha o tronco macro-G, né? Esses grupos, né, alguns grupos que faziam parte desse tronco eram os cariris, aimorés, tremembés, enfim. Os tapuias, né, como eram chamados, também tinham características bem diferentes de grupos do litoral, especialmente o poder de luta, de resistência também contra a dominação portuguesa. Por isso, esses indígenas eram chamados de outros pelos europeus. Então, recapitulando, as aldeias que localizavam-se ao longo da costa brasileira, e provavelmente por esse motivo, por estarem localizados ali, foram os que mantiveram maior contato com os europeus. Então, foram foram chamados como conhecidos. Já os que foram chamados de outros pelos europeus eram aqueles que tinham assim um poder de resistência. Alguns motivos levaram à redução da população indígena. Guerras pelos territórios,
migração ou fuga para lugares mais distantes, tentativas dos europeus de forçarem sua própria cultura, a escravização e também doenças que surgiram naquela época, como varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, gripe, entre outras, ok? Esse é o nosso capítulo 1 da unidade 2.